A paz do Senhor a todos, irmãos. Aqui é o pastor Misael Figueiredo. Estamos iniciando mais uma aula da nossa escola bíblica dominical e hoje estaremos aqui falando da lição de número 10, a lição que fala sobre a restauração nacional e espiritual de Israel. Sejam bem-vindos os nossos alunos da escola bíblica dominical, alunos que estão aí estudando a palavra do Senhor, os demais irmãos, obreiros, aqueles que têm aí valorizado o estudo da palavra do Senhor. Vamos lá? Vamos dar início então à nossa aula. Bom, como é uma aula, nós precisamos definir aqui alguns pontos que é muito importante. Primeiro, uma coisa que eu preciso deixar bem claro aqui para todos. Bom, a nossa revista, nas primeiras aulas que nós estudamos, elas tinham um conteúdo um pouco mais histórico, né, que falava mais da realidade histórica do povo, o que aconteceu, o que os levou ao cativeiro, era um desenrolar mais da história ali no contorno da vida diária do que eles estavam vivenciando no contexto da Babilônia. Embora o profeta Ezequiel, desde o início do livro, já tem visões, já tem aí revelações de Deus sobre questões que iriam acontecer no futuro, seja ele próximo ou mais distante. Sendo que agora, a partir desta lição aqui, a partir da lição de número 10, não só a 10 como a da semana passada, a 9 também, a partir dessas, da 9 em diante, a 10 dessa semana, o tom aqui da profecia, ele é bem mais escatológico e ele é muito mais futurista. Ele não é aquele escatológico mais imediato lá no contexto deles lá atrás. Ele tem uma tonalidade um pouco mais avançada, ele está bem mais para o futuro. Mas o profeta Ezequiel, como os demais profetas, eles sempre falaram à luz do seu contexto. Então, a linguagem, a expressão, a maneira de falar e aquilo que ele vê está dentro de um contexto do seu momento ali. Mas não quer isso dizer que aquelas profecias todas se cumpriram lá atrás naquele momento. Boa parte delas são futuristas. E no caso dessa aqui, em específico, o número 10, como as demais que virão, elas são futuristas, elas têm aí um cumprimento bem mais além do que aquela data onde ocorreu ali o momento histórico do cativeiro. Vamos lá? Bom, o objetivo dessa aula é nos apresentar a situação de afastamento por causa do pecado e da restauração da nação por causa do amor divino. É interessante, né? Parece até um antagonismo. Que eles se afastaram por causa do pecado, mas Deus os atrai novamente por causa do seu amor. Bom, então nós temos aqui, como partes dessa lição, apresentar o significado da visão do Vale de Ossos Secos. Muitas pessoas têm falado sobre esse texto, um texto até bem conhecido do livro do profeta Ezequiel, mas muitas das vezes algumas pessoas têm feito aí algumas considerações, algumas interpretações um pouco equivocadas à luz daquilo que de fato Ezequiel estava falando. Então o nosso objetivo aqui é tentar ajudar e elucidar um pouco mais do texto para os ouvintes, para aqueles que estão estudando esta lição tão preciosa. Segundo, que é explicar aí o contexto da dispersão dos judeus entre as nações e falar sobre esse reajuntamento deles. É o nosso foco da nossa lição. Bom, o texto áureo da nossa lição, ele está registrado no livro de Romanos, capítulo 11, versículo 26, que diz: "E assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades." Talvez você pergunte assim, peraí, o escritor não errou não? Por que ele tirou logo o texto áureo lá de Romanos? É porque, na verdade, quando a gente estuda o capítulo 9, 10 e 11 de Romanos, a gente vai ver um contexto aí do que Paulo fala sobre a conversão dos judeus, né, do retorno deles, no sentido que vai, em uma parte que vai acontecer justamente no cumprimento dessa profecia aqui da restauração nacional do ponto de vista espiritual, quando a nação vai invocar o Senhor e ela vai ser alcançada, né? Por isso acredito que o comentarista tenha usado aí um texto de Romanos no capítulo 11, que esse texto de fato ele vai se cumprir
lá no contexto desta restauração espiritual que nós vamos falar aqui, ok? Mas o texto base, o texto clássico que nós vamos usar aqui, base para a aula, está registrado no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, os versículos de 1 até o versículo 14, de 1 ao 14. Bom, eu vou ler aqui só alguns desses versículos para a gente ganhar tempo aqui na nossa leitura, mas é importante que você, aluno da escola dominical, o professor, leia cada uma das referências. Isso é muito importante. Eu aqui não lerei todas para a gente ganhar tempo, porque estamos aqui gravando uma aula, ok? Eu quero apenas destacar aqui alguns versículos. 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Agora vamos ao versículo 7 e 8. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Bom, esta parte aí, até o versículo 8, é a primeira parte, que é a restauração nacional, que é a restauração humana, física, é a restauração da nação, e a gente vai tratar dela daqui a pouco. Agora, a profecia também está dividida em uma outra parte, que é a continuação. Dos versículos 9 em diante, mais propriamente versículo 9 e 10, é a segunda parte da restauração, que é a restauração espiritual, que diz assim: e ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Bom, então do versículo 1 ao 8, é a restauração nacional, e do 9 em diante vai falar da restauração do ponto de vista espiritual. Bom, a palavra-chave nesta aula é a palavra restauração, que ela vai ocorrer tanto física como espiritual. Bom, o capítulo 37 de Ezequiel, ele descreve uma das profecias mais conhecidas da Bíblia, a visão de um vale de ossos secos, que representa a dupla restauração de Israel, que é a nacional e a espiritual. Nesta lição será apresentado o termo restauração, como a palavra-chave, a palavra principal, e o seu significado de restauração nacional e espiritual. Nós vamos aqui explicar essa restauração nacional e a restauração espiritual. E como é que essa visão se deu, né? Essa visão do vale de ossos secos, descritas nos capítulos, na verdade, 36 e 37 de Ezequiel. 36 é um capítulo de contexto que vai nos situar mais na profecia. Bom, sobre o tópico número 1 da nossa lição, o significado de vale de ossos secos. O que significa esse vale de ossos secos? Bom, primeiro que ele significa a dispersão entre as nações, ela é identificada com o vale de ossos secos, ou seja, aquela situação de Israel ter sido disperso, espalhado entre as nações, esta palavra, essa expressão, a dispersão entre as nações, ou seja, quando Israel foi disperso entre as nações, a esta situação é que a profecia se refere como o vale de ossos secos. Os ossos secos, na verdade, eles representam a casa de Israel, conforme o versículo 11 aqui do texto que nós lemos aqui, desse texto de referência. Agora, Ezequiel, ele usa uma linguagem metafórica. Isso aqui é muito importante, porque nós estamos estudando uma lição que tem um cumprimento futuro no sentido da época lá, né? Porque uma parte já se cumpriu agora, e a gente já vai falar dela. Mas Ezequiel, ele usa uma linguagem metafórica, então é preciso a gente ir com calma e devagar para a gente poder ir entendendo aí essas partes, ok?
A palavra profética, ela engloba dois pontos aqui importantes, como eu já falei anteriormente. Ele engloba a restauração nacional e espiritual. Isso dá uma ideia de completude, ou seja, Deus ele se importa com o todo. Ele quer uma restauração tanto física, nacional, humana, territorial, social, de comunidade, mas ele quer também uma restauração completa, que é a restauração espiritual. Então, o significado dessa expressão Vale de Ossos Secos, ele significa que é uma referência que se faz à dispersão que a nação de Israel teve desde ali o século, desde dos anos de 722, quando houve a primeira deportação ali de Samaria, né, pelos assírios, e depois já a partir de 605, quando Judá foi levado à Babilônia, quando Nabucodonosor ele subordinou Joaquim, que era o rei de Judá. Está escrito isso, essa referência encontramos em 2 Reis, no capítulo 24, versículos 1 e 2, e Daniel, no capítulo 1, versículos 1 e 2. Nesta deportação de 605, Daniel ele foi levado juntamente com os seus amigos, né, aqueles seus 3 companheiros. Um deles é meu xará, Misael. Né? Bom, então essa deportação, essa diáspora, né, que diáspora seria a deportação, ou levar para cativo para outro lugar, primeiro ela acontece com os assírios, né, que em 722 eles levaram Israel, as 10 tribos, foi levado cativo pela Síria. Cerca de aproximadamente aí 100 anos depois, né, claro, não está dando 100 exato, dá um pouquinho uma diferença mais, mas em 605 houve essa deportação de Judá, a primeira. Depois, em 597, Nabucodonosor ele volta novamente e leva cerca de aí, aproximadamente 10 mil cativos, né, levados para a Babilônia. E nessa segunda deportação aí, o profeta Ezequiel vai nela. Então Daniel foi na primeira, né, em 605 a.C., Ezequiel vai nessa segunda em 597, e em 586, alguns anos depois, Nabucodonosor ele faz uma nova investida, né, o seu exército faz uma nova investida em Judá, e aí nessa nova investida, eles na verdade destroem, né, a cidade de Jerusalém, deixam ela em ruínas, e também eles acabam destruindo o templo, né? Eles não eliminaram o templo, mas eles acabaram deixando o templo em ruínas. O templo ficou completamente abandonado, no sentido daquele cuidado que ele tinha antes, aquela beleza, aquela glória que o templo tinha antes, né? Do ponto de vista da glória de Deus, nós já estudamos em lições anteriores que a glória de Deus já havia se afastado do templo, ok? E da cidade. Então agora a glória de Deus já havia se retirado, já prevendo, já anunciando que no futuro o templo seria destruído. E agora em 586 os babilônios eles destruíram totalmente a cidade de Jerusalém e o templo, e ainda levaram mais alguns cativos. Passa-se os anos, eles estão ali naquele contexto do cativeiro, quando chega mais ou menos aproximadamente o ano 538, né, agora a Pérsia ela consegue dominar a Babilônia, e aí o imperador, o imperador Ciro, que era o rei da Pérsia, ele decreta o fim do cativeiro de Judá e permite que eles voltem para a cidade, para reconstruir a cidade, o templo, as suas casas, aquilo que eles queriam mais, né? Mas naquele contexto ali muitos não tiveram interesse de voltar, e aí alguns continuaram ali espalhados, né, pelo império ali agora dominado pela Pérsia, né, e com isso se cria algumas comunidades judaicas, né, pelo vasto império, né, que agora é do Império Persa, e depois lá na frente vai ser o Império Romano, né, que vai dominar. E daí então é com isso que a nação ela fica dispersa. Então essa primeira dispersão ela acontece quando eles vão ao cativeiro. Do cativeiro, quando acaba o cativeiro, né, o templo já estava destruído, a cidade de Jerusalém destruída,
Ciro permite eles voltarem, mas muitos não tiveram interesse em voltar e permaneceram aí dispersos. Houve uma segunda dispersão, né? Essa segunda dispersão ela vai ocorrer já no Novo Testamento, no início, lá mais ou menos no ano 70, quando Roma, né, naquela situação de perseguir os cristãos, resolve destruir mais uma vez aí Jerusalém. Bom, como a gente não vai aqui, a gente vai ter uma lição específica que vai falar sobre o templo, a reconstrução do templo, então eu não vou aqui fazer menção do templo para ganhar tempo, mas a gente vai apenas falar da restauração da nação como um todo já, ok? Então essa segunda dispersão ela acontece no ano 70, quando os romanos, mais uma vez, eles então investem contra a cidade, e aí o general Tito, comandando essa investida, acaba destruindo mais uma vez a cidade e o templo, e aí já havia comunidades de judeus espalhadas em todo o império, e agora então se espalha mais ainda, e a nação, ela praticamente, oficialmente como nação, né, ela se dissolve, porque eles ficam espalhados para tudo quanto é lugar. Aí vem a questão, e aí, vai ficar por isso mesmo? Deus vai deixá-los assim? Ou Deus vai, em algum momento, reagrupá-los e vai trazê-los novamente? Então aí vem o segundo tópico da lição, né? A segunda parte, que é sobre o renascimento da nação. E aí vem então a profecia que Ezequiel diz que Deus então iria restaurar e reagrupar novamente a nação. Bom, o termo restauração ele significa domínio de algo anterior, recuperar, voltar, reparar, restabelecer, voltar a ter domínio novamente em algum lugar, em alguma coisa. Bom, a Bíblia ela descreve vários tipos de restauração, por exemplo, restauração do altar, da casa, da saúde, da comunhão, né? Na visão de Ezequiel, essa restauração ela seria uma restauração não apenas em alguns grupos ou em algumas tribos, ela é uma restauração nacional, que seria tanto física como espiritual. Esta restauração ela vai acontecer dividida em duas partes: a restauração nacional, que está ligada à terra, né? A questão cultural, a sociedade, a comunidade, que é os versículos 7 e 8, e a restauração espiritual, que estaria ligado à fé, agora há uma conversão. Então observem bem isso, que esta restauração ela é dividida em duas partes. A primeira ela está ligada a uma questão da terra, a uma questão humana, e a segunda a uma restauração espiritual, que estaria ligado à fé, à comunhão, que vai passar agora por uma conversão nacional. Vamos falar então dessa primeira parte, da restauração nacional, no tópico número 2 aí da lição, a restauração nacional. Ela representa o restabelecimento da nação de Israel e o retorno do povo judeu à sua terra. Esta restauração nacional de Israel, ela já ocorreu duas vezes no passado. Primeiro, ela aconteceu nos dias de Zorobabel, Esdras e Neemias, quando o povo judeu retornou do cativeiro para reconstruir o templo e a cidade de Jerusalém, conforme segundo os Crônicas, no capítulo 36, versículos 22 e 23, Esdras, no capítulo 1, do versículo 1 ao 11, Neemias, capítulo 2, versículos de 1 a 10, fazem referência a esse contexto depois daquele edito de Ciro, que permite eles voltarem. Então houve essa primeira restauração aí, mas como eu falei anteriormente, muitos judeus já haviam se espalhado em todo o império, criaram comunidades e não tiveram mais interesses em voltar. Aliás, né, alguns até anualmente, depois do templo ser restaurado e tal, eles iam no culto anual lá em Israel, mas muitos permaneceram morando longe aí, espalhado por todo o império, né? E a segunda restauração foi quando, agora mais recente, né, a segunda parte, aconteceu no século XX, quando, após a Segunda Guerra Mundial, Israel foi reconhecido como uma nação novamente pela ONU,
né? Isso aconteceu no dia 27 de novembro de 1947, numa resolução da ONU, em que foi reconhecido e fundado o Estado de Israel. Quase um ano depois, alguns meses depois, no dia 14 de maio de 1948, né, as tropas britânicas que dominavam ali naquela região, elas se retiraram, e aí é publicado, né, o primeiro diário oficial, e o primeiro-ministro, né, Ben-Gurion, ele assume então ali oficialmente. Então eles, né, os judeus, usam mais essa data, do dia 14 de maio de 1948, foi quando foi hasteada novamente a bandeira de Israel oficialmente, dando aí início a uma nova era, uma nova mudança, né, de paradigmas, de tempo, de novidades para a vida de Israel e reconhecimento como uma nação. Ou seja, modernamente a nação ela revive, ela renasce novamente a partir então de 1948. Também um cumprimento de uma profecia falada lá pelo profeta Isaías no capítulo 66, quando Deus usa Isaías para dizer: poderia uma nação nascer em um só dia, né? E aí isso acontece agora, esse cumprimento aí em maio de 1948. Bom, então entendemos que a primeira restauração de Israel ela ocorre nos dias de Zorobabel, Esdras e Neemias, naquele primeiro contexto. A segunda restauração nacional ela acontece agora mais recente, no século passado, século XX, 1948, né? A partir disso, a nação ela tem uma bandeira, ela tem seu território definido, né? Ela tem suas leis próprias. Muitos judeus começaram a voltar, mas ainda há muitos judeus espalhados pelo mundo todo, né? Então, a restauração nacional ela começa ali em 1948 com agora uma nação formada, uma nação que tem um exército, que tem uma bandeira, que tem leis próprias. Bom, tudo isso aponta para o futuro, aponta para uma restauração completa que ainda vai acontecer. É por isso que quando Ezequiel usa aqui o texto na expressão dizendo profetiza e cada osso vai se unir ao seu osso, né? Vai vir carne, vai vir pele, mas não tinha vida. Ou seja, essa restauração, essa primeira parte, é a restauração nacional. Hoje, Israel é uma nação restaurada, é um povo, é uma nação como qualquer uma outra. Então, a primeira parte da profecia, ela já se cumpriu. Ela se cumpriu porque Israel já é uma nação. Mas o profeta Ezequiel diz que existe uma segunda parte, que é agora, a partir do versículo 9, ele deveria profetizar o quê? A vida, ou seja, o espírito de vida vir sobre eles. Bom, então esta primeira parte, que é a restauração nacional, ela aponta para o futuro por ocasião do estabelecimento do reino milenial que Jesus ainda vai inaugurar, quando o Senhor trará os judeus que ainda se encontram espalhados em diversas nações do mundo, de volta para a sua terra, onde eles habitarão seguros, ou seja, isso no milênio, né? Mas até isso acontecer, até eles receberem essa restauração espiritual, né, que vai acontecer quando Jesus então instaurar o milênio, né, dando fim ali à grande tribulação, até lá eles ainda serão apenas um povo que terá uma restauração nacional. A partir daquele momento que Jesus então, por fim, a grande tribulação e dar início ao milênio, ali sim haverá a restauração espiritual do povo. Essa restauração espiritual, ela está ligada à fé. Segundo a palavra diz que quando o espírito de graça e de súplica for derramado em Israel, aí haverá a conversão do povo judeu. Embora Deus tenha escolhido o povo de Israel para a execução dos seus eternos propósitos, o povo judeu ele não recebeu a Jesus como Messias. Todos nós sabemos o quanto a nação sempre foi contumaz e rebelde e sempre rejeitou Jesus. Por isso, eles são considerados hoje
sendo uma nação espiritualmente morta, né? Apenas uma nação viva do ponto de vista humano, nacional, ok? Bom, vamos falar então, vamos continuar falando da restauração espiritual, que é a segunda parte da profecia. Ela vai se dar no futuro, né, no final da grande tribulação, e aí vai acontecer que quando o anticristo, né, congregar suas forças, né, seus exércitos aí, que ele terá, né, e apoio às suas ideias de querer agora dominar e assentar-se forçadamente no templo, no novo templo lá que Israel vai reconstruir novamente, com a intenção de suplantar a nação, né? Quando a nação reconhecer que então eles rejeitaram o verdadeiro Messias e acabaram se aliançando com um homem que, entre aspas, era aí uma espécie de um Messias ou um benfeitor, que era um amigo de Israel, entre aspas, mas que não era, né? Quando eles reconhecerem todos esses erros, essas falhas que eles cometeram, haverá uma conversão então nacional, quando a nação então pedir perdão, se humilhar e clamar pelo verdadeiro Messias. Jesus então vai descer dos céus com poder e grande glória e vai livrar então Israel naquela batalha pela qual nós já vamos falar em outras aulas aí à frente, que é a famosa batalha do Armagedon. E aí Jesus vai implantar o seu reino milenial. Então, quando Jesus descer e vencer o anticristo com seus exércitos, e né, no contexto de haver uma conversão nacional da nação, aí sim Jesus então vai dar a eles esta restauração que vai acontecer com a nação, ok? Então vamos fazer aqui uma recapitulação rápida, porque eu tenho outras coisas a passar aqui também para vocês. Bom, Ezequiel, ele profetiza dizendo que haveria uma restauração. Essa restauração ela é nacional e ela é espiritual. Como é que ela foi dita pelo profeta Ezequiel? Ezequiel escreve a visão segundo a sua linguagem, né, o seu contexto. Ezequiel estava na sua própria casa, ele não saiu da sua casa, ele não foi fisicamente a nenhum lugar, ele estava ali fisicamente na sua casa, mas ele foi levado em espírito, num grande vale, né, de ossos secos. Poderíamos chamar isso hoje de um grande cemitério, né, na nossa linguagem, vamos dizer assim, como se ele fosse em espírito a um cemitério, e lá ele viu ossos, né, espalhados, e humanamente falando, não teria como aquilo reviver, né? Até que Deus então, só ele poderia ter esse poder e dar essa condição daqueles ossos voltarem a se unir e reviverem. Ezequiel então profetiza, os ossos se unem, se juntam, vem carne, vem pele, mas ainda não tinha vida. Depois então Deus fala para ele novamente profetizar, e agora profetizar a vida. O que isso significa? Significa que Ezequiel estava falando da restauração da nação, restauração física e restauração espiritual. A restauração física, ela já ocorreu. Uma primeira parte foi logo em seguida, quando acabou o cativeiro, a nação ela começa a voltar aos poucos e a reconstruir a cidade e o templo, né? Novamente o templo é destruído no ano 70, eles são novamente dispersos, e agora no século XX, propriamente no ano de 1947 e 48, é quando a nação volta a ser de novo uma nação. Aí nós então entendemos que foi já cumprido a primeira parte da profecia, que é a restauração nacional. Mas falta a segunda parte, que é a restauração espiritual, que vai ocorrer no final da grande tribulação, quando Jesus vencer os exércitos do anticristo, após um pedido de perdão, de conversão da nação, e aí Jesus então vai livrá-los do poder maligno, de Satanás,
vencendo o anticristo, prendendo Satanás e inaugurando o reino milenial. Aí, nesse contexto aí do milênio, a nação terá a vida espiritual. E o que vai acontecer com a nação lá no milênio, nós vamos falar nas aulas posteriores. Mas eu quero falar algo aqui interessante que eu acho que é importante a gente falar, para que a aula não tenha apenas um contexto espiritual, para que a gente apenas não olhe para a aula e diga assim, tá, a nação já foi recuperada fisicamente, ela vai ser recuperada espiritualmente no futuro, mas e aí? Que lições eu aprendo daquele contexto do cativeiro? Bom, eu queria compartilhar com vocês agora um pouquinho do que aconteceu, o que foi o contexto histórico de Israel no cativeiro. Isso aqui é muito importante para que a gente também entenda e compreenda, né, o que foi que serviu de lições para a nação naquele contexto ali do cativeiro. Primeiro, é que nesse período do cativeiro, né, o monoteísmo foi reafirmado e a nação ela foi curada da idolatria. Eles exerceram uma forte influência moral no cativeiro. Israel foi muitas das vezes punido por Deus por causa justamente da idolatria. E agora parece que no cativeiro eles são curados. E essa cura é uma cura definitiva. Porque depois do cativeiro você não vê mais a nação como nação, né? Indivíduos são indivíduos, mas a nação como um todo praticando a idolatria. Deus curou a idolatria da nação justamente quando eles foram para o cativeiro. Depois disso, nunca mais a nação de Israel ela pratica a idolatria. Eles voltaram aos princípios fundamentais da fé judaica, que é o monoteísmo, que é a base da construção teológica do judaísmo, é o monoteísmo. Então, Deus cura eles lá no cativeiro. Parece que o cativeiro foi bom, né? Porque eles precisavam ser curados da idolatria. Também nesse período aí do contexto de cativeiro, nesse período foram formadas várias escolas de teologia judaica, que são as precursoras das sinagogas, que serão muito bem vistas lá no Novo Testamento, né? Que as sinagogas eram um lugar de reunião e adoração, né? Mas nesse contexto do cativeiro, por eles estarem fora de Jerusalém e não terem mais o templo, o que eles criaram? Escolas de teologia, ou seja, estamos falando aqui teologia na nossa linguagem, né? Mas seriam escolas onde eles ouviam, aprendiam sobre a lei, sobre a palavra de Deus, para que mantivessem também a língua, né, original, o hebraico, para que eles não perdessem a língua, não perdessem as tradições, os cultos. Então eles criaram escolas, né, onde eles aprendiam sobre a lei, e também essas escolas se tornaram aí as grandes precursoras das sinagogas, que eram os lugares de adoração. É interessante que isso foi uma grande alavancagem, né, para o desenvolvimento espiritual, né, da nação. Nesse período também surge, né, um grupo denominado o remanescente fiel, que foi preservado por Deus para que retornasse a Jerusalém. É interessante que mesmo quando acaba ali o cativeiro, né, quando Ciro permite eles voltarem, muitos não deram nem a mínima, ficaram por ali, casaram-se com mulheres estranhas, de outros povos, muitos deixaram a fé, né, nacional ali do povo como um todo, mas mesmo assim, dentro desse contexto todo, Deus guardou um grupo, um remanescente fiel, que se manteve puro, cumprindo todos os preceitos da lei, mesmo estando em terra estranha, no cativeiro, e eles voltaram então para a reconstrução da cidade. Também é importante ressaltar que, como contexto histórico da nação, nesse período do cativeiro, esse período foi muito importante, porque foi um período de grande atividade literária entre os judeus, no sentido de preservar e manter a língua, as tradições e a literatura já consolidada. Ou seja, imagine todos aqueles livros que já foram escritos anteriormente. O que aconteceria com eles? Eles podem ter ficado guardados em Jerusalém, mas quem sabe algum deles poderia estar ali
é no cativeiro, junto com alguns dos sacerdotes, né, dos profetas. Não temos uma informação exata, precisa sobre isso, mas uma coisa é certa: nesse período também do cativeiro, mesmo eles estando em terra estranha, mesmo estando cativos por 70 anos, esse período é um período que os teólogos veem como um período muito importante para a construção literária e teológica também da nação. É interessante isso, né? Então, eles preservaram a língua, a cultura, as tradições e a literatura mesmo em terra estranha, ok? Vamos falar um pouco agora também da visão, né? Eu falei um pouco da parte histórica, o que vai acontecer, da visão do Vale de Ossos Secos, que ela é dividida em duas partes, uma restauração física e espiritual. Mas como é que se deu essa visão? Bom, a visão do Vale de Ossos Secos é uma das mais conhecidas do livro de Ezequiel. A profecia em forma de visão, ela se inicia com a expressão: veio sobre mim a mão do Senhor. Essa expressão e outras semelhantes, elas aparecem pelo menos 7 vezes no livro de Ezequiel. No capítulo 1, capítulo 3, capítulo 8, capítulo 33, capítulo 37, capítulo 40, por exemplo, tudo fala que veio sobre ele, né, a mão do Senhor. Ele diz: veio sobre mim a mão do Senhor. Depois o profeta diz assim, ele diz no versículo 1, na parte B, né, do versículo 1 do capítulo 37, o Senhor me levou em espírito. Bom, então ele não foi fisicamente, ele foi em espírito até esse vale de ossos secos. Bom, a construção hebraica é beruá, que literalmente significa em espírito ou pelo espírito, como aparece na maioria das nossas versões. Isso significa que Ezequiel não foi levado fisicamente a esse vale de ossos secos, mas ele foi levado em espírito. A Septuaginta, ela está alinhada com as escrituras hebraicas e ela emprega a expressão grega em pneumati, ou em espírito, ou seja, dando um reforço, mais ainda que Ezequiel foi levado em espírito até esse vale de ossos secos. Isso nos permite interpretar que o profeta foi levado em espírito e mostra que Ezequiel recebeu essa visão estando na sua casa, né? O contexto não apresenta indicação alguma de que o profeta tenha sido levado ao lugar onde estavam os ossos vistos, né? Que ele viu naquela visão, que ele tenha sido levado fisicamente. Bom, então isso aqui é um ponto já bem esclarecido. Ele foi levado em espírito. Ele diz mais à frente: e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. O que Ezequiel viu nessa visão? Ele estava num contexto, naquilo que a gente chamaria hoje um cemitério, a céu aberto, cheio de esqueletos. Foi isso que ele viu. E aí Deus permite ele ver aquilo tudo, e depois Deus faz uma pergunta para ele: e aí, Ezequiel, esses ossos aí podem viver novamente? Eles podem voltarem a serem pessoas vivas novamente? E aí, claro que humanamente seria impossível. Por isso que Ezequiel, então, ele responde dizendo: Senhor, só tu sabes, eu não sei dizer não. Eu sei que o Senhor é todo poderoso. Agora, se esse vale vai voltar a reviver ou não, aí eu não sei como é que é, só o Senhor sabe. Ok? Vamos lá. Então o Senhor, depois de fazer essa pergunta para Ezequiel, Deus faz Ezequiel refletir. O que é com isso? Claro que Deus não brinca com ninguém. E se ele fez a pergunta porque ela tem um significado, ela tem um propósito. Entendo eu que uma das questões que, quem sabe, Deus poderia estar levando a Ezequiel ali a entender o seguinte: Ezequiel, quando você está olhando esse vale de ossos secos, o que você acha? Eles podem reviver? O que isso significaria? Ezequiel entendeu que, humanamente falando, não, seria impossível. O que a gente aprende com isso? Que a nação, depois que aconteceu aquela dispersão, tendo em vista que muitos foram para lugares distantes da comunidade judaica, se alinharam com outras famílias, deixaram a religião, a fé, a cultura, humanamente falando, seria impossível. Ou seja, se a nação voltar a ser uma nação fisicamente, né, historicamente, uma só, é porque somente Deus poderia fazer esse milagre. E também, se ela voltar a ser uma nação espiritualmente viva,
Só Deus poderia fazer o milagre. Então Ezequiel reconhece que, humanamente falando, não teria mais como a nação voltar a ser, nem fisicamente, nem espiritualmente. Só Deus poderia fazê-lo, e é justamente o que Deus então diz. Então, Ezequiel, estou parafraseando, né? Eu que estou falando isso. Então é como se Deus dissesse assim: bom, Ezequiel, uma vez que você entendeu que realmente não tem como humanamente ela voltar a ser uma, então profetiza, que eu estou mandando você profetizar. Mande esses ossos se juntarem e eles se juntarão, e depois você vai profetizar vida sobre eles. Então o Senhor ordena, né, aos ossos ali, né, através de Ezequiel, quando se dá esta restauração. Isso nos mostra que a restauração, seja física ou seja espiritual, ela só acontece porque é uma ordem divina, é uma sentença divina, é um projeto de Deus que a nação voltasse a ser novamente uma nação. É interessante, um fato aqui interessante, é que assim como Adão primeiro, Deus formou aquele boneco ali, né, para depois soprar a vida, acontece isso lá na visão de Ezequiel 37. Primeiro a nação ela recebe vida física, né, como corpo, para depois receber a vida espiritual. É interessante isso. Bom, na segunda parte da profecia, Ezequiel, então, ele profetiza para que viesse o espírito de vida, viesse, né, sobre a nação. E aí é a parte espiritual. Quando Ezequiel profetizou, o espírito veio sobre aqueles corpos, né, e eles reviveram e se colocaram de pé e se tornaram um grande exército. Capítulo 37, versículos 10 e 11. Esta profecia nos revela que Israel seria restaurado, não apenas nacionalmente, mas também espiritualmente. Da mesma maneira que o Espírito entrou naqueles corpos para que eles pudessem reviver, o Senhor promete que colocaria neles o seu Espírito e eles teriam vida espiritual. Uma promessa de Deus, que eles receberiam o Espírito Santo também, o Espírito de Deus viria sobre eles, e isso futuramente, é o que vai acontecer. E aí eles então teriam vida espiritual. Sem dúvida alguma, esta profecia aponta para a conversão da nação, a conversão dos judeus, que ocorrerá no período sombrio, né, na parte final ali da grande tribulação, e culminará no retorno de Cristo à terra. E aí eles então se humilharão, pedirão perdão, e aí eles então alcançarão esta restauração espiritual. Por intermédio do profeta Ezequiel, Deus revela que o cativeiro babilônico e a dispersão do povo judeu não seria para sempre. Isso aqui é interessante, né? Eles estavam no cativeiro, muitos já tinham perdido a esperança, muitos achavam que Deus os havia esquecido, que Deus tinha esquecido deles e que eles iriam se dissolver por ali mesmo, que a nação seria aniquilada, acabaria ali. Mas esta profecia, embora ela seja futurista, ela seja lá para frente, mas ela é uma profecia de esperança, dizendo para aquela geração ali que Deus iria restituir novamente a nação, e eles voltariam a ser uma nação novamente. Assim como aquele vale estava cheio de ossos secos, mas após a profecia eles puderam reviver e se tornar um exército, o mesmo aconteceria com a nação. Ou seja, o que estava acontecendo naquele vale iria acontecer com a nação. O próprio Deus diz que abriria as sepulturas do povo judeu e os levaria à terra de Israel e poria neles o seu espírito, conforme diz os versículos 12 até o 14 do capítulo 37 aí de Ezequiel. Bom, por meio do Espírito Santo, Ezequiel ele vê numa visão um vale cheio de ossos. Esses ossos representavam a casa de Israel, né? E quando ele então lança essa profecia, há agora o que? Uma esperança. A esperança é lançada, uma esperança de que a nação não iria se acabar, que a nação não seria dissolvida, que a nação não deixaria de existir, mas que Deus iria restaurar esta nação. Então Deus usou o profeta Ezequiel para trazer esperança.
Então, com isso, nós podemos dizer que os capítulos 36 e 37 de Ezequiel, eles descrevem uma série de promessas de restauração feitas ao povo judeu e à nação como um todo, né? A nação de Israel como um todo. Deus revela a Ezequiel que o povo não ficaria mais dividido entre duas nações, né? Israel e Judá. Vocês se lembram que Israel, né, foi dividido entre duas nações, ali naquele contexto, depois de Roboão, filho de Salomão, né, endurecer-se, né, na questão ali com o povo, né, naquela questão dos impostos, e ali cria-se uma rebelião contra ele. Jeroboão então sai com 10 tribos, e aí fica 10 para Israel, e Judá fica aí com 2 tribos. Mas a promessa é que quando houver a restauração espiritual, a nação vai voltar a ser uma, não vai ser mais Israel e Judá, 2 nações divididas, né? Ele revela que a descrição escatológica de um Israel regenerado, de uma nação agora quebrantada. Lembra da nação que era uma nação de dura cerviz? Eles serão quebrantados e eles se arrependerão, e no milênio eles realmente reconhecerão que Deus é o Senhor, que Jesus é o Salvador, aquele que eles rejeitaram lá atrás, eles o reconhecerão no milênio. Embora algumas dessas profecias que Ezequiel tenha falado já se cumpriram, ou essa aqui em específico da restauração nacional, parte dela já tenha se cumprido, né, ainda existe a parte principal, que é a restauração espiritual, que ela é para o futuro. Nesse contexto, Deus tornará a trazer o seu povo, que foi espalhado, né, e eles serão uma nação somente. A nação será purificada e curada de todo o seu pecado, né? Deus dará a eles um coração de carne, né, e tirará o coração de pedra, conforme Ezequiel disse no capítulo 36, versículo 26. Deus dará o seu espírito a eles, e eles guardarão os seus estatutos. Eles serão seu povo, e Deus será o Deus deles. Ezequiel capítulo 36 fala do que vai acontecer nesse contexto. Também diz a profecia no capítulo 36 que Israel será próspero e não virá mais fome sobre a nação. A semente de Israel será multiplicada como rebanhos. Os 2 reinos, norte e sul, não haverá mais, haverá um único reino, a nação será novamente unificada, e haverá um concerto de paz perpétua com a nação. Capítulo 37, versículo 26 fala sobre isso, e o templo do Senhor será restabelecido novamente e será para sempre, conforme o capítulo 37, versículos 26 a 28, né? Concluindo esta mensagem, vamos agora para a conclusão. Podemos dizer o seguinte: a visão do vale de ossos secos, dada por Deus ao profeta Ezequiel, ela tinha por objetivo alimentar a esperança do povo judeu acerca da restauração nacional e espiritual de Israel. Parte dessa profecia já se cumpriu no passado, pois o povo judeu já voltou à sua terra e Israel foi reconhecido como nação. Mas ela só terá o seu pleno cumprimento no final da grande tribulação, quando Cristo voltar e implantar o seu reino milenial, que nós o aguardamos, né? Quando Israel, então, receberá Jesus de fato como Messias, né? Após ali um arrependimento e conversão deles, né? Então esta é a mensagem que nós extraímos aí desta lição. Que Deus te abençoe, você que está nos acompanhando aí nas aulas da Escola Bíblica Dominical, você que vai estar estudando aí no próximo domingo esta lição tão preciosa. Hoje nós podemos já, ao olhar para a nação de Israel, ver parte dessa profecia cumprida, e estamos aí aguardando nós, a igreja, o arrebatamento da igreja, sabendo que depois do arrebatamento haverá a grande tribulação aqui na terra. No final dela, Israel então se converterá e Jesus então
usará de misericórdia com eles, né? Usando de misericórdia, e aí a nação viverá a segunda parte da profecia, que é a restauração espiritual, e eles então entrando já no milênio. Que Deus te abençoe, obrigado por nos acompanhar nesta aula, tenham todos uma boa aula, leiam ela com calma, cada parte, cada texto, cada mensagem, e com certeza você será edificado. Amém? Que Deus te abençoe, esperando aí nos reencontrarmos na próxima aula. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Amém.